Olá, tudo bem? Meu nome é Jonas, sou professor de matemática aqui no canal Jonas Matemático e quero discutir hoje, continuar discutindo, que eu já discuti em outros vídeos, sobre conjuntos numéricos, tá? Mas em outros vídeos anteriores, nós já discutiu sobre o conjunto dos números naturais, né? Discutimos aí, tivemos um breve conversa sobre os números naturais. Agora, o foco é os números inteiros, tá bom? E quem não viu ainda o vídeo dos números naturais ou tem dúvidas sobre os números naturais, vou deixar aqui em cima, no canto superior esquerdo, um card do meu vídeo anterior sobre os números naturais. Eu aconselho que olha, assiste, depois vem para esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá agora ao nosso interesse agora, que é o conjunto dos números inteiros. Lembrando, é bom a gente relembrar um pouco sobre os números naturais. Lembra, os números naturais, ele surgiu com a necessidade do homem contar, simplesmente contar os objetos, né? Como eu já falei lá no outro vídeo. Já os números inteiros, surgiu com a necessidade do homem representar números negativos, por exemplo, de dívidas, algumas temperatura abaixo de zero e outras situações aí que utiliza os números negativos. Então, quem que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros são os números naturais, que é o zero e os positivos, como eu coloquei aqui, o zero e os positivos, e mais quem? Mais os números negativos. Daí, aos conjuntos dos números naturais, acrescentei os números negativos, e aí surgiu-se os números inteiros. E os números inteiros é representado pela letra Z, enquanto os naturais é representado pela letra N, tá? Isso também é muito importante a gente observar. Podemos representar os números inteiros positivo aqui, ó, colocando o mais, ou eu posso também não colocar o sinal. Isso é opcional. Se eu quiser colocar o sinal, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Tem um número que ele não tem sinal de mais, nem sinal de menos. Ele está no meio, então é o zero. O zero, ele nem é positivo, nem é negativo, tá? Então, sempre à direita está os positivos e à esquerda está os negativos do zero, tá? Outra coisa, quanto mais à direita do zero for um número, maior ele é. Quanto mais à esquerda do zero tiver um número, do zero, ou mais à esquerda que tiver um número, menor ele é. Por exemplo, aqui nos números positivos é fácil, né? Quem está mais à esquerda aqui, é o 5 ou o 6? Mais à direita, né? É o 6. Como o 6 está mais à direita, ele é maior que 5, tá? Agora, o complicado é nos negativos. Olha aqui, quanto mais à esquerda tiver, menor ele é. Observa que o menos 5, ele é menor do que menos 1. Tá? Ou seja, o menos 1 é maior que o menos 5. Então, a gente fala que em módulo, quanto maior o módulo de um número negativo, menor ele é em valor absoluto. Tá bom? Isso é muito importante também, a gente frisar isso para nós. Continuando, os números inteiros, também, como os números naturais, eles têm alguns subconjuntos, tá? Eles dividido, tem alguns não, né? Tem muitos subconjuntos. Eu quero frisar dois subconjuntos aqui. Não existe só esse? Não, existe muito. Por exemplo, o subconjunto dos números naturais sem o zero. Como que eu faço para me representar isso? Quando eu tiro o zero lá e fica todos os... Como que eu represento? Só eu colocar um asterisco. Quando eu coloco um asterisco em cima do símbolo dos números inteiros, igual lá nos números naturais, eu estou excluindo o zero. Observa aqui, que aqui não tem o zero. Outro subconjunto dos números inteiros são os conjuntos dos números naturais. É importante eu perceber que os números naturais estão dentro dos números inteiros, tá? Está dentro dos números inteiros. E aqui estão os naturais, né? Agora,
Podemos também representar os números inteiros através de diagrama, tá? Observa aqui, ó, que esse diagrama representa todos os números inteiros, mas dentro dos números inteiros está quem? Os números naturais. Quem é aqui dentro? Ó, aqui dentro é os naturais, que é o 0, o 1, o 2, 3, até o infinito. Ou seja, o 0 e os positivos. E aqui fora está o -1, o -2, o -3, tá? E até o infinito números negativos. Assim a gente representa através do diagrama e é mais fácil verificar que o natural está dentro dos inteiros. Continuando. Entre dois números inteiros não existe nenhum outro número inteiro. Como lá nos naturais, né? Entre dois números inteiros consecutivos, ó, dois números inteiros consecutivos, não existe nenhum outro número inteiro. Por exemplo, entre o 2 e o 3, não existe outro número inteiro ali no meio. Entre o 0 e o 1, não existe outro número inteiro ali no meio. Isso aí também é bom a gente observar. Podemos observar, então, que os números naturais é subconjunto dos números inteiros, como eu já falei, né? Isso aqui a gente tem que frisar bem. Ou seja, os naturais pertencem, ou seja, a quem? Aos inteiros. Os naturais pertencem aos inteiros. Que é a mesma coisa que eu falar, que os naturais, aqui já não é pertence, aqui está contido. Os naturais está contido, ou seja, ele está dentro dos inteiros, tá bom? Vamos treinar isso? Aqui, ó, -4 pertence aos inteiros. Isso aqui, ó, significa pertence. Então, por isso que a gente lê -4 pertence aos inteiros. Por quê? Porque ele está dentro dos inteiros. Mas esse -4, ele está dentro dos naturais? Não. Então, como que a gente fala? Que o -4 não pertence. Quando ele tem esse risco no meio, é não, tá? Esse risco geralmente em cima dos símbolos significa não. Então, ele não pertence aos naturais. Olha lá, ó. -4 não pertence aos naturais. Continuando aí a nossa revisão, ó, ao efetuar a subtração de dois números inteiros, percebendo que sempre resulta outro número inteiro. Aqui, ó, nos números naturais isso não acontecia, né? Nem sempre a divisão de dois números natural resultava outro número natural. Aqui na subtração dos números inteiros, não. Sempre resulta outro número inteiro. Vamos verificar? Ó, o -5 é inteiro, o 4 também. Eu tenho -5 menos 4. Então, -5 menos 4 vai dar quanto? -9. Observa que esses dois números é inteiro e o resultado também é um número inteiro. Vamos a outro exemplo? Aqui, ó, temos o 10 positivo, quando não tem sinal ele é positivo, e o -85. Tá? Esses dois números são números inteiros e estou fazendo uma continha de menos. Como que eu faço isso? Abaixo 10 e faço menos com menos mais 85. Ó, eu tenho 10 mais 85, vai dar quanto? 95. Então, isso aqui é outro número inteiro. Posso representar desse jeito ou posso representar ele dessa forma também. Continuando, agora a gente vai dar alguns exemplos de situações usando os números inteiros, tá? Só para a gente treinar um pouquinho. Aí, ó, complete com pertence ou não pertence. Olha lá, ó, -25, ele pertence aos naturais? Não, né? Ele não é natural, tá? Ele é negativo. Agora, o -25, ele pertence aos inteiros? Sim, ele pertence aos inteiros. Por quê? Porque os negativos estão dentro dos inteiros. Outra situação, essa fração, 5 dividido por 4. 5 dividido por 4, não interessa o valor, mas a gente sabe que é um número com vírgula. Número com vírgula pertence aos inteiros? Não, não pertence aos inteiros, tá bom? E aí nós treinamos aí um pouquinho sobre os inteiros. Continuando aí, outros exemplos ainda. Ó, indica um número inteiro nas situações abaixo. Então, vamos ver cada situação a gente vai representar por um número inteiro. 5 graus Celsius abaixo de zero. Como que a gente representa isso? Ó, menos 5 graus Celsius. Terceiro andar subsolo de um prédio. Terceiro andar abaixo do subsolo. Vai ser quanto? Também menos 3. Ó, uso o número negativo.
Agora, 12 metros acima do nível do mar. Abaixo do nível do mar é negativo. Acima do nível do mar é o quê? Positivo. Então, a gente vai fazer o quê? Mais 12 metros. Agora, eu posso representar assim, lembra? O positivo é opcional. Eu posso escrever assim, ou com o sinal, ou sem o sinal. Agora, represente o conjunto formado pelos possíveis valores de x, nos casos abaixo. Então, vamos lá. Quais que são os possíveis casos de x pertence aos naturais e x é menor que zero? Então, x é natural e x é menor que zero. Será que existe algum número natural que é menor que zero? Não. Por quê? Não existe. Quem é os números menor que zero? É os negativos. E os negativos não pertencem aos naturais. Como que eu escrevo, tá? Eu escrevo um E virado de costa e com um risco embaixo que significa não, tá? Sempre que tiver um risco no meio, significa não. Vamos lá? X pertence aos inteiros e x é menor ou igual, menor é igual que quem? Que 2. Se x é menor, x é inteiro, tá? Então, quem que é? O positivo, o negativo e o zero. Só que ele é menor que 2. Quem é os menor igual a 2? É o 2, o próprio 2, né? Porque ele falou que é menor. O 1, o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3. E vai até onde? O infinito. E aqui a gente deu, escrevemos esse conjunto aí. Vamos outro conjunto? Olha lá. X pertence aos inteiros e x é maior que 7. E x é menor ou igual a 10. Observa aqui, ó. Agora o x é inteiro. Além de ser inteiro, ele é maior que 7, então ele pode ser o quê? 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 11. Mas cuidado, ele é menor que 10, menor ou igual a 10. Então ele para lá no 10. Então quem que ele falou? O 8, o 9 e o 10. Tá? E aí eu dei alguns exemplos sobre os números inteiros, dei um resumo de números inteiros para tirar algumas dúvidas aí e para futuros estudos aí sobre os números inteiros, tá? Espero ter ajudado, que esse vídeo possa ser útil para vocês. Não pretendi em nenhum momento aqui esgotar o assunto, mas sim fomentar o assunto para estudos posteriores, tá? Ou seja, mexer com a curiosidade de vocês.